carta que nós lemos de Gálatas não é igreja Gálatas. Eu não sei se aqui tem em Ribeirão Preto, mas há comunidades em Belo Horizonte, aonde há um transporte público chamado circular. Ele circula toda a comunidade, ele não sai dali de dentro. A carta que Paulo escreve aos Gálatas, mais ou menos no ano 47 depois de Cristo, o que seria datado aproximadamente, a carta conhecida como Liberdade, justamente por conta dos ensinos judaizantes, a tentativa de reconstruir o véu que uma vez foi rasgado por Cristo. Eles estavam voltando aos costumes judaizantes, às práticas rituais, deixando de lado o sacrifício absoluto de Cristo Jesus. Mas antes deles enfrentarem os desafios da Galácia, a igreja de Antioquia da Síria enviou Paulo e Barnabé, a essa altura amigos. Barnabé, que é natural de uma ilha chamada Chipre, descendente levítico, da linhagem levítica. Barnabé é aquele que apacenta Paulo, é aquele que cuida do maior apóstolo do Novo Testamento, escrevendo Paulo 13 cartas. Das 13, 5 delas, incluindo pastorais, a igreja de Éfeso, preso. É aquele que anunciou o evangelho na Galácia, na Macedônia, na Ásia, em Corinto, Atenas, Pérea, e propagou o evangelho de Cristo. A igreja avançou para as cidades, mas havia uma preocupação do apóstolo Paulo em avançarmos também na qualidade como cristão genuíno. E é por isso que nós encontramos nos textos que nós estamos lendo alguns desafios da igreja avançando para a Galácia que começam a surgir. E navegando de Pafos, Mediterrâneo, Paulo e seus companheiros viajavam a Perge da Panfilha. Irmãos, quando nós ouvimos o evangelho, nós somos comissionados e intimados a sairmos para pregar. A igreja que nunca saiu para pregar o evangelho, provavelmente é porque ela nunca entrou para a vida eterna com Cristo, porque não é uma opção sair, é um mandato. Então, quando nós ouvimos o evangelho, nós damos sequência na pregação dele para fora. Mas pregar o evangelho para fora requer muitos desafios. O primeiro desafio é a compreensão do proclamador. Onde está o coração daquele que está anunciando a mensagem que salva? Porque libertação não é o demônio sair falando grosso, é Jesus entrar e ficar. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existe uma dualidade na preocupação em proclamarmos o evangelho nas cidades e termos o evangelho dentro de casa, nos transformando. As coisas velhas daquele que anunciam precisam ficar para trás e tudo se faz novo em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão adiante de mim, corro para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando Cristo encontra-se com Saulo de Tarso a caminho de Damasco, Paulo não correu imediatamente a anunciar o evangelho. Ele foi para a Arábia 3 anos, ainda se consagrar, estudar e se aperfeiçoar. Depois mais 10 anos em Damasco. É aí que ele desce pelo cesto, porque ele soube da armação do imperador contra ele. E a partir de 14 anos depois de ter ficado cego, ter se encontrado com Cristo, é que Paulo começa a peregrinação da igreja impactando a cidade. Então, para impactar a cidade, nós precisamos ser os primeiros a serem impactados.
Você não é o que você faz. Você é o que Cristo fez por você. E aquilo que você não daria conta de fazer. Então existe uma preocupação. E aqui nós percebemos a primeira. Pafos era uma cidade no Mediterrâneo, o que tornaria a viagem extremamente perigosa. Os navios que atracavam em Pafos eram inúmeros, embarcações desoladas, esquecidas. Sair para a missão é talvez não pensar se voltaremos para a casa terrena, mas a expectativa que, se morrermos dentro da missão, herdaremos a casa celestial. Então dá tempo de você desistir daquilo que você chama de evangelho diluído. Não dá tempo. Hoje se separa criança de homens, porque o evangelho de Cristo não vai requerer de você uma parcela de santidade, requer tudo. E a compreensão dualista que Paulo tem dessa dupla realidade. Uma igreja que santifica é uma igreja santificada. Uma igreja que proclama é uma igreja liberta. E Pafos seria uma embarcação perigosa. Deixa eu te explicar. Paulo é fruto da obra de Cristo, para que ninguém se gloriasse de ter ganho Paulo ao evangelho. A obra não tem a ver com o homem, tem a ver com o único ser, Jesus Cristo de Nazaré. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Segundo, Barnabé catequizou Paulo. Paulo orientou e proclamou o evangelho para Lucas. Lucas é quem escreve o livro de Atos e o evangelho de Atos. E Barnabé é parente de João Marcos, que escreve o livro de Marcos, que é filho de Maria, que era a dona do cenáculo de Atos 1, onde tinha o costume da ceia. A palavra cenáculo quer dizer casa de 2 andares. E ceia, jantar noturno. Por isso que ceia sem comunhão perde o propósito, porque ceia não é tomar do elemento da ceia, é compreender que aquele elemento, o corpo e o sangue, é o que nos une com Cristo e o que nos faz unir com a igreja. Então Paulo compreende que a missão da igreja na cidade requer responsabilidade da igreja dentro. Ele não saiu a proclamar o evangelho sozinho, ou sequer sem nenhuma direção de uma autoridade da igreja da Antioquia da Síria. E me permita que abra um parênteses. Antioquia da Síria recebe o nome de Antioquia por causa de Antíoco Epifânio, aquele que praticamente profanou o templo. No tempo de Daniel, ele deu o nome da cidade, o seu próprio nome, como Macedônia. De Filipos, Macedônia. Eles davam esse nome na medida da conquista. E no lugar onde recebe o nome de um exterminador de judeus, é de onde vai partir as caravanas que vão proclamar o evangelho na cidade. E isso me faz entender que onde abunda o pecado, vai sempre abundar a graça de Deus. Antioquia da Síria era de onde partiam todas as caravanas, as 3 que Paulo fez com Barnabé, que Paulo fez com Silas, que Paulo fez com Timóteo. A primeira igreja que eles chegaram foi Antioquia da Psídia, que não tem nada a ver com Antioquia da Síria. Se eles não decidem ir para um lugar perigoso, nós não teríamos o livro de Atos. E eu e você ia achando que o evangelho vai dar tudo certo. É só vitória com sabor de mel. Que dá tudo certo. Talvez dê certo da ótica de Deus. Para que o evangelho dê certo,
os nossos planos precisam ser frustrados. Ou o evangelho, ou os seus próprios deuses. E o evangelho, normalmente, quando entra, ele destrona todos os nossos altares. Então nós já percebemos que na ótica de Paulo e Barnabé, não havia perigos que os parassem. Não tinha tempo para ressentimentos. A viagem perigosa, árdua, qualquer passo incerto, tragédia, eminência de perseguição, poder bélico romano, o domínio cultural grego, filosofias estranhas, relativização da verdade. Irmãos, a moral de muitas cidades onde Paulo está sendo direcionado aí era caída, mas a resposta de Paulo não vinha das lágrimas assim que pregava o evangelho, mas da missão de Deus. Deus, onde o Senhor quer que eu esteja, eu estarei. O que o Senhor quer que eu pregue, eu pregarei. O que o Senhor me enviar a cumprir como missão, eu cumprirei, porque eu não tenho mais a minha vida por preciosa, contudo que eu cumpro o ministério da reconciliação. Nós aprendemos a aplicar nos primeiros versos. A igreja na cidade vai exigir de você coragem. Ministério não é o lugar apenas do deleite, do papel picado e das luzinhas piscando. O evangelho muitas vezes te levará a experimentar solitude, desaventuranças, ruídos, más interpretações, e mesmo diante dessa dura realidade, a nossa missão no evangelho é continuar servindo os agressores, amando os inimigos e glorificando a Deus com a nossa própria vida para o seu louvor. A pergunta é: sairemos para a cidade, mas a cidade celestial já encontrou o nosso coração caído? Então nós temos dois desafios aqui hoje. Na compreensão da maquete da igreja de Atos, o evangelho só é em Jerusalém. É a primeira vez que a palavra de Deus está saindo das 12 tribos, está avançando o mundo gentílico. Afinal, foi Paulo levantado por Deus, um exímio judeu, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 8 em diante, ele disse assim: se alguém poderia gloriar-se na carne, na circuncisão, esse alguém deveria ser eu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que Paulo considerava como lucro de conhecer a Torá, o Pentateuco, não fazia dele salvo, mas agora que Cristo o encontrou, ele passou a experimentar tudo como perda, a fim de encontrar a Cristo, o penhor da sua salvação. Nós deixamos aos pés de Jesus os nossos talentos e méritos para cumprir o mandato de anunciar o evangelho na cidade. Não dá para levar o crush para dentro da missão, porque se leva esposo ou esposa, não tem como contatinho e contato com Deus. Ou se tem um relacionamento pleno com Deus, ou não se tem contato com Deus soberano, mas com o seu próprio Deus criado. Nós estamos sendo instigados a sair, mas a pergunta é: será que nós entramos? Porque o que daremos em troca dos teus muitos benefícios, se não possuímos nem o novo nascimento? E eu não estou fazendo juízo de valor sobre o seu encontro com Cristo, mas uma vez que Cristo o encontrou, não é mais você quem vive para si, mas é Cristo que vive em você.
Continuando. João, porém, deixando. Irmãos, quando nós assumimos a ordem de cumprir a missão, pessoas nos deixarão. Quando nós assumimos segurar na mão de Deus, outras pessoas soltarão as nossas mãos. Porque o evangelho que nós estamos cumprindo, proclamando, requer tudo. Porque ao mesmo tempo que a igreja aqui está avançando para a Galácia, Paulo está perdendo prestígio no judaísmo. Paulo deixou de ser um exímio fariseu, como eu relatei, para o sinédrio. Paulo perdeu status. Irmãos, não tem como a gente ficar negociando, costeando, dentro da missão e um pouquinho do mundo, dentro do mundo e um pouquinho na missão. Ou você vai às cidades anunciar sobre a cidade que virá do céu, ou é a cidade caída que invadirá o seu coração. Vocês estão aqui? É porque assim, quer ver que é fácil te conhecer? Dentro dessa missão aqui, e me conhecer, é só entrar no seu quarto. Como assim? É mais sapato e roupa do que você tem, mais do que Bíblia e livro? É isso que você valoriza. Desculpa, mas Deus não te chamou para ser feliz. Deus te chamou para ser fiel. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os teus frutos, ainda que não haja alimento no campo, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu confiarei no Deus da minha salvação. E quando João Marcos, que aprendeu o evangelho como dupla cidadania, como Paulo, João Marcos era um duplo cidadão, romano e judeu ao mesmo tempo. A mãe de João Marcos é Maria, não a mãe de Jesus, mas ela é parente de Barnabé. Então João Marcos aprendeu o judaísmo dentro de casa e depois o evangelho. Para que o evangelho chegue no vizinho, o evangelho precisa estar dentro de casa. É uma bênção na igreja, mas não ora em casa. Profetiza na igreja, mas é prostituta em casa. Dá testemunho do lado de fora, mas é um desastre do lado de dentro. É bom testemunho entre as redes sociais, mas quem conhece de perto dá até medo de ficar pertinho. João Marcos experimentou primeiro o evangelho dentro. Ele ouviu da sua mãe e do seu parente Barnabé. Irmãos, talvez alguns querendo ir para a cidade tenham até vergonha de anunciar no almoço familiar. É tanto mau exemplo, às vezes, infelizmente. É tanta descredibilidade que não temos autoridade para poder proclamar fora. Aí João Marcos conhecia Barnabé, parente, mas Paulo não. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que ele foi o maior arrazoador da igreja do caminho. Ele consentiu na morte do jovem Estevão, Atos capítulo 6. Paulo arrastava, Paulo perseguia com a autorização do sinédrio. João Marcos pensou, talvez, uma grande possibilidade textual, de que a conversão de Paulo não era genuína. Irmãos, cumprir a missão faz com que várias pessoas duvidem do chamado, mas a pergunta é: a quem eu e você estamos querendo agradar? Se aos homens, desagradaremos a Deus; se ao Deus, nós nem sempre agradaremos aos homens. Faça e cumpra a missão. Tem gente que não vai cumprir a missão por causa de algumas pessoas.
que está liderando o ministério. Ainda bem que aqui em Ribeirão Preto não tem isso, mas lá na Lagoinha tem muito, lá na Matriz. É fulano que canta, eu não vou. É cicrano que prega, aí eu vou. Quem que está na direção? Aí eu estou dentro. Não, é outra pessoa, não, eu estou fora. E quer pregar o evangelho na cidade, nem encontrou com Cristo dentro. Se isso ainda permeia o nosso coração, nós somos os piores cristãos de todos os tempos. Possuímos o consolo e não somos consolados. Anunciamos a mensagem que liberta e estamos presos. Somos o povo que anuncia a cruz, mas corremos dela. Vocês resolvem com a liderança depois aí. João Marcos, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Fulano não vai comigo. Eu me sinto tão sozinho. Engraçado que para pecar vai sozinho. Para fazer a obra tem que ter um tanto de gente carregando o carrinho. O pastor tem que ligar, né? A liderança tem que ficar no pé, tem que carregar água na peneira. É aquela luta. Não, irmão, vai ter legacy, vai ter conferência. A pergunta é: a conferência conferir? E se ele pedir para você conferir há frutos de novo nascimento, há a marca de Cristo no seu coração a ser conferida nessa noite, então deixemos essas coisas menores e gastaremos toda a nossa vida a fim de proclamar Cristo para as cidades. João Marcos voltou, irmãos. Aí Paulo poderia pensar assim: o problema sou eu. Comecei o ministério e esvaziou. Aí às vezes Deus permite isso mesmo. Estava uma benção, você entrou, todo mundo foi embora. Aí você pensa assim: gente, será que o povo não crê no meu chamado? Não, o povo crê. É Deus que precisa forjar o seu caráter. Porque se precisa de plateia para continuar a missão, você não deseja levantar altar, mas Torre de Babel. Porque quando desejamos levantar altar, fazemos ainda que ninguém esteja nos apoiando. Vocês estão preparados para isso? E para a cidade vai custar de vocês tudo. Glória a Deus. Alguns vão ficar, outros vão duvidar, mas a missão não pode parar. Tem um missionário que tinha um louvor assim: o tempo não para, não tem? Era para ser uma piada, mas não deu certo. Mas é isso, é muito crente, né? E se nem o tempo para, muito menos você pode parar de proclamar aquilo que você viu, ouviu e experimentou. Estão aqui. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Você não vê nenhum momento aqui Paulo assim. Irmãos, isso aqui não é falta de empatia. Isso aqui não é falta de altruísmo, de cuidado com o irmão. Não, isso aqui é foco. É saber onde se quer chegar e para que se quer chegar, para a glória de quem? Paulo e Barnabé continuou pregar para a cidade, porque o destino era Antioquia, por mais que João Marcos tenha desistido. Os percursos que nós vamos trilhando e os obstáculos às vezes nos impedem. A gente pode aqui ilustrar que João Marcos pode representar várias dificuldades durante a missão, mas nem por isso a gente deixa de cumpri-la. Amém? Ele diz aqui, João Marcos voltou para Jerusalém, mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Irmãos, quando eles chegaram em Antioquia da Psídia, eles anunciaram o evangelho a Lucas. Saíram de Antioquia da Psídia, chegaram numa cidade chamada Listra, e Paulo foi muito bem recebido na cidade de Listra. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?
Amém. Amém, irmãos. E amém. Paulo foi recebido bem em Listra. Vocês estão aqui? Paulo foi espancado em Listra. Ele pregou o evangelho em Listra, onde ele conheceu Timóteo, e arrastaram Paulo de ponta cabeça da cidade de Listra. A pergunta é: pregar o evangelho para o outro, às vezes vai te fazer ser arrastado, envergonhado. Você vai parar. Recebemos uma oportunidade, já estamos entregando o ministério. Não fomos convidados para um aniversário, abandonamos o chamado. Que chamado? Que ministério? Chamado e ministério não se entrega, se cumpre. Não é você que dá o start e o stop. Então não se envolva se você não tem um desejo no seu coração de ser fiel até o fim. Continue sendo apenas um espectador. Volte igual João Marcos. Reconheça as suas limitações. Pastor, eu não consigo. Meu coração está ferido, eu não dou conta, eu ainda sou fofoqueiro, eu não larguei a prostituição, continuo masturbando, gosto de sonegar imposto, continuo ainda viciado em um tanto de coisa, não posso ver um fofocando o outro que eu entro. Não é para mim. É melhor do que ir e atrofiar a obra, ao invés de ser fiel a ela. Ao invés de somar, presta atenção aqui, ao invés de somar, está dividindo. Ao invés de ser fiel à obra, está sendo infiel. Dura coisa é o homem cair nas mãos de Deus. Irmãos, para de brincar com a obra, porque o Deus da obra não brinca de ser Deus. Começa o GC, termine. Porque começou a passar umas lutas em casa. A porta do emprego fechou, para de ir na igreja. Ainda não está namorando, o coração está ansioso. E queremos ir para a cidade. Qual cidade? A Babilônia, ela já caiu. Porque a cidade do céu não cai, ela desce de lá. A gente recebe, não toma. Aí chegaram em Antioquia da Psídia, ganharam Lucas, aumentou a caravana. João Marcos pode voltar, mas Deus tem novas pessoas para te ajudar a sustentar. Outros abandonam, outros são acrescidos, outros nos deixam, mas Deus vai trazendo novos para nos fortalecer. Aí no sábado, que era costume, eles entraram na sinagoga. A palavra sinagoga quer dizer casa do encontro. Dentro de toda sinagoga tem dois utensílios que são peculiares: a bimá, que é uma espécie de púlpito, e a arca, que representa a arca da aliança, com os pergaminhos ainda ilustrando. E dentro das sinagogas que nasceram do último exílio babilônico, com Esdras e Neemias, e os sacerdotes Macabeus e a sua família, a ideia era de trazer de volta a palavra para o arraial. Mas as sinagogas começavam a perder o propósito, porque ao invés dos escribas, de onde nasce a palavra escrever, eles tinham que pegar os rolos, abrir, ler e interpretar. Eles estavam pegando, lendo e dando o seu ponto de vista em relação à lei.
os novos que chegavam na sinagoga queriam seguir os mesmos exemplos. Ao invés deles citarem a lei, eles citavam os mestres antigos que ilustravam o que eles achavam da lei. Então virava um conjunto de citações, e a palavra mesmo não era interpretada de maneira fiel ao povo. É por isso que Paulo e Barnabé chegaram dentro da sinagoga, e quando eles perceberam que eles eram judeus, Barnabé da tribo de Levi e Paulo da tribo de Benjamim, eles disseram: se vocês têm alguma palavra de consolo, uma palavra a ser lida, fale a nós. Ou seja, a cidade já está pronta para receber o evangelho de Cristo. O problema é que ao invés da gente apresentar o evangelho de Cristo, a gente apresenta o da prosperidade, que você vai casar, você vai ter carro. Isso não é evangelho. O evangelho de Cristo é: casar talvez não sei, mas que você precisa nascer de novo. Isso o evangelho diz que você precisa. Amém. Irmãos, a falta das escrituras gera sede no coração daqueles que anseiam por ela. As cidades já estão prontas para receber o evangelho, só não tem cidadãos do céu para proclamar o fiel evangelho à cidade, porque aquele que se coloca como soldado de Cristo não se embaraça mais com as ordens civis. Ou seja, não se mistura mais com as ideologias caídas. A pergunta: ou é o evangelho ou é o mundo. Achar que é possível ter os dois, tranquilo. Por isso que infelizmente continua um crente, às vezes, definhado. É uma bênção, mas não tem experiência, não pode contar nada. Mas não é que Deus não o ame ele, é ele que ama pouco a Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas existem pessoas que amam mais Deus do que outros. Prioridade. Deus não fala comigo, mas você não deseja falar com Deus. Talvez as suas escrituras estão fechadas até hoje. O problema não é falta de versão bíblica nas bibliotecas. O problema é falta de paixão e fome por compreensão das escrituras. Irmãos, eles chegaram dentro da sinagoga e eles já queriam ouvir. Quando nós avançamos para cidades, para lugares, as pessoas já estão sedentas de ouvir a verdade. Mas onde estão aqueles que proclamarão? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam? Depois da leitura da lei e dos profetas, Paulo não inventou uma história, um sermão. Paulo pregou os dois pilares, lei e profeta, representado no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias. Ele foi fiel ao texto. Ele apenas lançou a semente. Ele não persuadiu com outras formas. Ele apenas anunciou o evangelho genuíno, e o evangelho genuíno por si só é poderoso para salvar qualquer pecador. E eles começaram a falar. Paulo levantou e falou assim: me escutem, façam silêncio. Uma autoridade que se preza pela proclamação carrega autoridade para conduzir o rebanho. Estão aqui? Ele pediu: fique em silêncio. Há momentos que a gente avançará com o evangelho e a cidade precisa parar para nos ouvir, mas nós precisamos ganhar autoridade na cidade para que ela nos reverencie, para que nós proclamemos a ela. Mas como proclamar a cidade
que antes nos repele por causa do nosso péssimo testemunho. A igreja enche, mas o divórcio está dentro. Os que mais chegam atrasados no serviço, crente. Os que roubam tempo, clipes, caneta, coisas do trabalho, crente. Nota fria, crente. Como nós pediremos para a cidade ficar em silêncio? Se a cidade nos trata como irresponsáveis, os que mais sujam a cidade, os que mais poluem a cidade, os que menos revitalizam a cidade, os que mais são egoístas na cidade. Eu sei que em Ribeirão Preto não, mas em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, os crentes lá avançam sinal vermelho, anda com carro sem carteira, sem carta, e queremos ganhar a cidade. Como? Sem autoridade alguma. Como pediremos silêncio, cidade, porque nós temos uma palavra. Se a cidade tapa os ouvidos por causa dos nossos muitos escândalos, a mesma cidade que vê o crente de Bíblia, vê ele descendo na boca da garrafa, lá em Belo Horizonte. Senão vocês vão achar que é aqui. Vocês estão entendendo? Os homens da cidade que batem pega de carro e depois quer pegar alguém para Cristo. Os homens da cidade que pegam onde não pode antes do casamento e quer pegar os impuros para anunciar a santidade. Como a cidade ficará em silêncio se nós é que estamos perturbando ela com os horrores da prática pecaminosa do nosso coração? Fazemos gato. Não tem crente lá em Belo Horizonte que tem aqueles canais satélite que ele consegue assistir novela da Itália sem pagar nada. É PDF que vai baixando. Ele tem assim, né? É um acervo de e-books baixado. Está indo? Como pediremos silêncio à cidade? Se a igreja é quem tem contaminado a cidade com o pecado, a cidade ouvirá qual evangelho? O da hipocrisia? Vamos cantar para ficar assim, ó. Vai dar tudo certo se a gente colocar. Aí daqui. Aqui. Vai dar certo, irmão. Amém. É sério. Desculpa a forma lúdica de apontar algumas coisas, mas para ver se entra. Se queremos ganhar a cidade, precisamos ser a cidade do céu na cidade caída. Que silêncio, todo mundo. Feita a introdução. Agora a gente entra no texto, amém? Glória a Deus. Falaram que até 1h30 da manhã eu termino. Aí Paulo começa assim, ó, para a cidade. Israelitas. Engraçado. Israelitas. Se eles estão na Galácia, é porque tem homens e mulheres afastados da igreja na cidade.
por causa do nosso escândalo dentro. Grande parte estão. Não estou dizendo que a igreja é culpada de tudo, não é isso. Mas a carapuça precisa servir para aquilo que nos compete. As nossas responsabilidades e irresponsabilidades precisam ser apontadas. Se nós queremos um evangelho genuíno na política, nós precisamos ser os primeiros a não corrompermos o básico aqui. Se a gente divide a assinatura de Netflix, o que você está exigindo do presidente? É triste isso, irmão. Aí fica lá condenando um militante, mas é pay-per-view sem pagar, confusão, compra telefone sem nota, vende sem nota, gambiarra para tudo, troca passarinho em ferro de passar. Aleluia. Irmãos, os crentes às vezes estão dentro da cidade, mas atrofiados por grande parte, saíram porque não era dos nossos, mas outros saíram porque é dos nossos e não querem ficar, porque os nossos não têm sido realmente nosso, mas do mundo, dentro da igreja. E aí quando a cidade vem para a igreja, ela encontra uma réplica do mundo e não do céu. Vamos de novo. Amém? Não é esse o caminho, eu estou terminando. A segunda parte da introdução. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais. Irmãos, nós precisamos apresentar Cristo. Desde 2000 anos atrás, Ele não, irmãos, é uma ilusão de ótica. Ele andou entre nós. A cidade precisa conhecer essa história. Mas a pergunta é: o que vamos atrair à cidade? Vem que você casa, vem que você fica rico, vem que foguete não tem ré, miséria. Tem ré sim, do Elon Musk agora tem. Não, irmãos, a mensagem que anunciamos a cidade é: Jesus é o único Salvador. E Paulo começa a explicar. Deus suportou os costumes do povo durante uns 40 anos. Ou seja, cidade, a moral de vocês está definhada, mas a palavra de Deus é a única que pode balizar a nossa ética, a nossa moral, redimir a nossa cultura, mudar as artes, entrar na política e redimir a qualquer um. A salvação está na palavra de Deus. Nós não negociamos com a cidade, nós apresentamos a cidade do céu a essa cidade caída. Amém? Fica de pé no seu lugar. Ele conta toda a história peregrina da saída da cidade do Egito, a cidade de Canaã. É esses versos seguintes. Mas como nós vamos anunciar para a cidade que nós vamos sair do mundo e herdar a Nova Jerusalém, se nem nós possuímos esperança da Nova Jerusalém no nosso coração? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Paulo disse: Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Nós vamos continuar vendo os nossos vizinhos caídos na cidade, sem anunciarmos a eles. Se
se nós não nos atentarmos. Ele disse no verso 25, quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Quando nós anunciamos o Cristo à nossa comunidade, cidade, nós não nos colocamos como protagonistas, mas como servos. Irmão, não é eu, não é a minha igreja, não é a nossa programação, é o que Deus faz em Cristo, em mim, na minha igreja e na nossa programação. Eu termino com uma história. A mulher bem cedo, servindo o seu marido como de costume, uma xícara de café, olha para o basculante e vê sujo do vidro da casa, e do outro lado o que transcendia era que uma outra pessoa tentava estender um lençol, e ela dizia: meu bem, que mulher doida, essa vizinha, ela está estendendo o lençol sujo de barro. Passou a segunda-feira, terça, a mesma cena se repetiu. Ela disse: meu bem, que loucura, já é a segunda vez que eu chego aqui para a gente tomar café, olho para a nossa janela e lá vai ela, estendendo o lençol sujo de barro no barro. A cena se repetiu durante quarta, quinta. Na sexta-feira o marido disse, assim que ela chegou, ela olhou para o basculante, o lençol mais branco do que a lã, mais alvo do que a neve, e ela disse: meu bem, alguém, graças a Deus, ensinou essa mulher porca como se deve lavar um lençol. Alguém ajudou essa mulher. Ele disse: não, é porque eu acordei cedo e lavei a nossa janela, para que a gente limpe a cidade. A igreja precisa ser sarada. Para que a gente anuncie santidade à cidade, nós precisamos ser santos. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai, nós te glorificamos. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Precisamos do teu evangelho. Dependemos da obra do Espírito Santo e suplicamos pela força de Cristo em nós. Oramos por despertamento, por conserto, por consolo. Deus, pedimos para que o Senhor nivele, Deus, a nossa submissão ao Senhor Jesus. Nós não queremos negociar mais com deuses caídos. Nós não queremos mais continuar levantando altares ao ego, à fama, aos prazeres. Nós não somos dessa cidade caída. Já é uma realidade, nós já somos cidadão da cidade celestial. E nós queremos, através da sua palavra, redimir, Senhor, proclamar fielmente, apresentar a Cristo de casa em casa, Senhor, de esquina a esquina, de família a família, de escola a escola. Jesus, nós queremos levantar a Cristo na cidade de Ribeirão Preto. Que Cristo seja glorificado em cada comércio, Senhor, em cada estação do ano, por cada pessoa que aqui tem residido. Jesus, nos permita avançar nessa cidade. Deus, nos permita a proclamarmos o Cristo que pode salvar essa cidade. Salve essa cidade dela mesma. Jesus,
Cuide dessa cidade como o Senhor tem cuidado da sua igreja. Nós oramos como resposta que Isaías disse: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a cada bairro de Ribeirão Preto, envia-nos ao estado de São Paulo, envia-nos a proclamar nas ruas dessa cidade, nos shoppings, nos teatros, Senhor, em cada lugar onde houver uma pessoa, nós somos a resposta para essa cidade, e nós seguiremos sendo fiel à cidade do céu e anunciando Emanuel a essa cidade terrena. Assim nós oramos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.